Uma coisa que pega é rachadinha, né? Rachadinha pega. Rachadinha pega. Esse nome é... Né? Ele até é um nome que suaviza a prática da corrupção, né? Mas fala rachadinha, parece um negócio menos grave. É corrupção, né? Você está rachando o salário de alguém e ficando com o dinheiro do salário de alguém que trabalha para você e só foi nomeado porque aceitou te pagar uma parte do salário, te devolver uma parte do salário, né? Uma acusação, como o Sérgio lembrou agora há pouquinho aqui, que pesa contra o André Janones, que foi inocentado pelo Guilherme Boulos. Exatamente. Que passou boa parte do tempo gritando contra a rachadinha dos outros. Do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Que, aliás, vai falar aqui agora. Vamos falar o Flávio Bolsonaro e o Alexandre Ramagem sobre o caso daquela gravação de uma reunião feita para tentar, supostamente, salvar o Flávio Bolsonaro da investigação das rachadinhas, do período em que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. E mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não precisa. Você conversa sozinho, o favor é muito inteligente. Quem conversa sozinho. Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime, de que investir. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar um jeitinho, nada. Não tem essa Ninguém está no tráfico de influência. A gente quer fazer. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações dos juízes competentes, inclusive no STF. Bom, a gente ouviu aí então o Flávio Bolsonaro,
e depois o Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN na época e agora é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês acham que esses áudios... Aliás, diga-se de passagem, essa prova foi produzida pelo próprio Alexandre Ramagem, porque a Polícia Federal encontrou nas coisas do Alexandre Ramagem a gravação dessa reunião em que estão o Ramagem, o presidente Bolsonaro, o general Heleno, que na época era o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela ABIN, e 2 advogadas do Flávio Bolsonaro, que foram orientadas a procurar a Receita Federal. E aí é que esses auditores da Receita Federal agora vão ser chamados para depor para saber se eles foram de alguma maneira pressionados por alguma investigação paralela a não fazer o que tinha de fazer, que era investigar o Flávio Bolsonaro para chegar à inocência ou à culpa. O que é que vocês acharam dessa história toda aí? Quer falar, né? Olha, eu me obriguei a ouvir esse áudio aí de 1 hora e 8 minutos. Recomendo aí para quem tem prisão de ventre, é bem bacana. Porque, cara, é dose de ouvir ali o Bolsonaro, Ramagem. É uma piada, né? Essa desculpinha que ambos dão aí, não tem nada demais ali. Vocês viram lá, o Bolsonaro tá defendendo a institucionalidade. Papo furado, né? É uma reunião que tá irregular em todos os aspectos. Ela não tinha que ter acontecido, não tinha que ter envolvido o presidente da República, não tinha que ter acontecido no Palácio do Planalto. Tá tudo errado. O que o presidente da República está tratando com 2 advogadas de defesa do filho? O envolvimento dele com rachadinha é uma maneira de melar o caso, né? Então, o que mais a gente pode falar sobre isso, Sérgio? Pois é. Assim, acho que é impressionante, Aldri, a capacidade que muitos desses auxiliares do presidente têm de guardar o que não deveria guardar, né? Porra, mas todo computador, eles não sabem que tem uma coisa chamada lixeira nesse... Tava no celular. Pois é, assim, eles guardam tudo, né? Impressionante, hein? Mas parece ter essa coisa de um ambiente em que todo mundo se gravava, né? Assim, tinha essa precaução, né? Assim, olha, eu vou me gravar por precaução aqui. Por que o Ramagem gravaria aquela reunião? Ele disse que gravou porque foi informado, isso porque ele era chefe da ABIN, hein? Recebeu uma informação errada, que um integrante do governo do Rio participaria daquela reunião e viria com um pedido não republicano. Então ele gravou e o Bolsonaro sabia que ele estava gravando. É tudo muito esquisito, né? Como disse o Audrey, é uma piada do começo ao fim, essa de mau gosto, né? Então... Desculpa, o Ramagem demorou dias para falar isso, né? Que ele tinha autorização do Bolsonaro para gravar. Pois é. É ruim isso, né? Quer dizer, é ruim para... É mais um episódio que vem à tona, envolvendo um caso... por mais que eles digam, eles dizem, não tinha nada, pariu um rato. Não, cara, é uma situação muito ruim, como disse o Adriano, que não tinha que ter acontecido lá. É mais ou menos como a reunião do Joesley com o Michel Temer. Ele não tinha que ter recebido ali, sabe? E não tinha que ter falado o que falou. Então, é mais um episódio, mais uma crise aí, digamos assim, que essa turma mais ligada ao presidente Bolsonaro vai ter que explicar. E já coloca ainda mais uma pá na difícil campanha do Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Que já é difícil, já é uma campanha quase que... talvez ele esteja na campanha, faça campanha para tentar livrar um pouco a imagem, suavizar um pouco a imagem dele, né? Porque, de fato... Eu achei que o Bolsonaro ia pular fora da campanha do Ramagem. Mas eu fiquei pensando, o Ramagem gravou uma vez, pode ter gravado 2, né? Deve ter gravado outras coisas. Não, mas deixa ele ser candidato, né? E é aquele episódio, né? Se um candidato que o próprio Bolsonaro escolheu, como é que agora ele vai dizer, não, agora não quero mais o Ramagem, né? Pode ficar parecendo também uma confissão de culpa, né? Exatamente. Vamos lembrar... Você me grampeou, então agora tá fora, né? Pois é. Vamos lembrar que o Ramagem é o personagem central da queda do ex-ministro Sérgio Moro, né? Em que o Bolsonaro, e aí tem a Carla Zambelli que queria aquela conversa que vazou, aquele print, né, daquela conversa em que ele tentava insistir, em que ela insistia com ele para que ele aceitasse o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, né? Então ele já é um personagem de muitos episódios não republicanos aí envolvendo o governo federal, o governo Bolsonaro.
Você sabe que nesse áudio inteiro aí tem uma frase do Bolsonaro que eu acho que está repercutindo menos do que deveria pela gravidade da frase, que eu acho que quando ele fala por 2 vezes. Aquele negócio da Furna da Onça, que é o nome de uma operação da Polícia Federal, é culpa do Flávio Bolsonaro. Ele fala 2 vezes. O Flávio Bolsonaro é culpado pelo Furna da Onça. O Furna da Onça foi um episódio que envolvia... Uma operação da Polícia Federal, que apurou o pagamento era um mensalão, né? Na Câmara Legislativa lá do Rio de Janeiro, pagando de 20 a 100 mil reais para os deputados estaduais. E o Flávio Bolsonaro estava envolvido de alguma forma ali, porque pegaram um assessor dele, né? Dentre os que tinham uma movimentação estranha ali de valores. Foi pego pelo COAF. E o presidente da República diz isso nessa reunião. Tá lá no áudio. Culpa do Flávio Bolsonaro. Ali eu fiquei com a impressão que ele está sendo irônico. Eu fiquei com essa. Eu vi esse trecho, eu achei que ele tá dizendo assim, é como quem diz assim, pô, também tudo é culpa do cara. Quer dizer que ele é o. Eu fiquei com essa sensação, sabe? Quando alguém tá querendo justificar aquilo que entende ser uma perseguição a alguém. Foi a percepção que eu tive, mas de fato ele fala isso, né? Pra ser, 2 vezes, e certamente vai ser checado. Mas eu fiquei com essa sensação de que ele tá dizendo o seguinte, então quer dizer que tudo é culpa dele, ele é o grande culpado, ele é o grande responsável mesmo pela Furna da Onça. Mas isso tudo é o que a gente pensa, o que a gente dá para entender, para interpretar o que ele imagina daquela gravação, né? Mas enfim, é bom investigar. Mas ele traz à tona um episódio, quer dizer, perto de uma eleição municipal, no momento em que ele está tentando fazer com que o PL, principalmente, tentando ampliar a sua participação efetiva aí nas prefeituras do Brasil, um momento ruim, né? Um momento ainda de muita polarização no Brasil, em que o PL vai tentando se colocar e, de fato, aproveitar esse mau momento que o governo Lula viveu, tentando explorar, e aí explorando muito bem nas redes sociais, e agora vem a notícia voltar para o seu próprio quintal, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.